Olá, tudo bem? Fabiano Barbosa falando. Eu vim aqui hoje para falar um pouquinho sobre a coluna, para que você consiga entender um pouquinho mais sobre essa estrutura que nos ajuda a manter o nosso corpo, para poder ficar em pé, né? Aqui, olha, nós temos a nossa coluna cervical, logo depois nós temos a parte torácica, logo depois a parte lombar, a parte sacral e aqui no final o cóccix. Essa parte toda aqui a gente chama de bacia, que é a base aqui onde que a coluna vai se sustentar. A coluna, ela precisa ter curvaturas bem equilibradas para que ela funcione de forma normal. Nós temos dois tipos de curvatura. Nós temos cifoses e lordoses. É comum as pessoas falarem assim, né? Ó, fulano tem lordose. Ah, minha irmã tem cifose. Cifose e lordose, elas são normais. Sendo que as cifoses, elas são consideradas curvaturas primárias. Por que primárias? Elas estão desde o nosso nascimento. Então, quando a gente está lá na posição fetal, no útero, nós temos uma única cifose, por isso uma curvatura primária. Aí logo depois que começa a ser sustentado, começa a segurar a cabeça, a gente começa a formar a primeira lordose cervical e logo depois também, assentado e tudo, o bebezinho começa a se sustentar, eu começo a formar também a lordose lombar. E aí nós ficamos então com duas cifoses, sacral e torácica, e duas lordoses, cervical e lombar. A resistência da coluna e o equilíbrio, ele depende dessas curvaturas equilibradas. Tem uma fórmula que fala o seguinte, que a resistência da coluna é igual o número de curvaturas móveis ao quadrado mais 1. Parece difícil isso, né? Mas vamos simplificar. Se você tem boas curvaturas, a sua coluna está funcionando bem. Se você tem essas curvaturas em exagero, ou redução, ou inversão, aí está errado. Por exemplo, normalmente, esse período que a gente está passando, muitas pessoas trabalhando em home office, com uma ergonomia errada no computador, ou muito tempo de celular, qual que é a tendência? Eu perder a minha curvatura cervical. Dependendo de como eu sento também, a tendência ali, o corpo começa a cansar, a pessoa escorrega a pelve para frente, o que a gente chama de sentar nas costas. E aí logo depois perdeu a curvatura lombar. Então as duas curvaturas secundárias, que são fundamentais para esse equilíbrio, foram perdidas e logo depois as pessoas ficam com dor. Então, para a gente finalizar, essas curvaturas devem ser mantidas, por isso, adote uma postura equilibrada no trabalho. Em relação ao trabalho no computador, eleve a tela do computador para que você consiga olhar para a borda superior da tela. No próximo vídeo, eu vou falar sobre a postura sentado. O que seria sentar em cima dos isquios, passar uma dica simples, que você tenha percepção dessa estrutura para ter uma boa posição assentada. Se essas informações que eu te dei foram relevantes e que você acredita que pode ser esclarecedora para outra pessoa, compartilhe. Também se inscreva no canal para que você possa curtir comigo essas informações sobre saúde, sobre autocuidado, sobre automassagem, tá certo? Ative as notificações para que você possa ser avisado dos vídeos também. Forte abraço e até o próximo vídeo.